Olá, sejam bem-vindos ao canal. Como sempre, trazemos um assunto de extrema importância e interesse de todos. Esperamos que gostem. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Sua colaboração é muito importante para o crescimento do canal. John C. Maxwell, especialista em liderança, palestrante e autor internacionalmente reconhecido, que já vendeu mais de 16 milhões de livros. Suas organizações têm treinado mais de 2 milhões de líderes em todo o mundo. Esta obra explora as 15 leis do crescimento pessoal. Hoje falaremos sobre a lei do propósito. A lei do propósito. O crescimento não acontece do nada. A vida está em andamento. Você está ligado? Você tem um plano para o seu crescimento? Urt Campmeyer, o homem que me fez essa pergunta, esperou pacientemente pela resposta. Essa era uma questão que mudaria a minha vida. Tateei em busca de respostas. Listei minhas realizações dos últimos 3 anos. Falei de como trabalhei duro. Tracei meus alvos. Contei o que estava fazendo para alcançar mais pessoas. Todas as minhas respostas estavam baseadas em atividades, não em aprimoramentos. Ao fim, tive que admitir, eu não possuía um plano para me tornar alguém melhor. Esta questão era algo que eu nunca havia considerado antes, e ela revelou uma importante falha em minha abordagem de trabalho e sucesso. Quando dei início à minha carreira, deliberadamente trabalhava duro, buscando alcançar meus alvos e ser bem-sucedido. Eu tinha uma estratégia: trabalhar muito. Esperava que isso me levasse ao meu propósito. Mas trabalho não é garantia de sucesso, e esperança não é estratégia. Como uma pessoa se aprimora no que faz, como melhora os seus relacionamentos, como ganha mais sabedoria ou profundidade e discernimento, como transpõe obstáculos, trabalhando duro, ou trabalhando mais, ou ainda esperando que as coisas melhorem. Essa conversa aconteceu durante um almoço no restaurante Holiday Inn, em 1972. Naquela época me foi oferecida a oportunidade de assumir a melhor congregação de minha denominação. Imagine se lhe oferecessem o melhor cargo de direção na sede da sua empresa. Foi isso que essa oferta significou para mim. O problema era que eu tinha 24 anos, e do meu ponto de vista não estava à altura do cargo. Sabia que se não crescesse, falharia de modo espetacular. Urt era um vendedor que estava me oferecendo um kit de crescimento. Um projeto de 1 ano de duração com materiais que facilitariam esse crescimento pessoal. Ele deslizou o material sobre a mesa, em minha direção. Seu custo era de $799, o que representava quase 1 mês de salário. Minha mente viajava enquanto dirigia para casa. Eu então acreditava que o sucesso viria sobre a vida de qualquer um que se devotasse à sua carreira. Urt me ajudou a perceber que a chave era o crescimento pessoal. Naquele momento me ocorreu que se a pessoa se concentrar em resultados, ela poderá alcançar esses alvos. Porém, isso não seria garantia de crescimento. Se uma pessoa se concentrar no crescimento, ele virá junto com os outros alvos. Enquanto dirigia, uma parte do livro Como um Homem Pensa de James Allen me veio à mente. Na primeira vez que o li, estava no 7º ano. Depois disso repeti a leitura 12 vezes. Allen escreveu: as pessoas ansiosamente procuram mudar suas circunstâncias, mas não estão dispostas a mudar a si mesmas. Desta maneira, permanecem dentro dos seus limites. Eu não pude comprar o kit que Kurt me ofereceu. Ainda assim, naquele momento soube que ele me havia dado a chave que me habilitaria a ir ao encontro ao meu próximo desafio de liderança, e a subir a patamares mais altos em meu ministério. Pude então ver o abismo entre o lugar onde estava e onde gostaria de estar. Onde precisava estar. Era uma barreira que eu precisava descobrir como superar. As armadilhas nas barreiras de crescimento. Se você tem sonhos, alvos ou aspirações,
precisa crescer para alcançá-los. Mas se você é como eu e como a grande maioria das pessoas, você tem uma ou mais falsas crenças que criam uma brecha, uma barreira que os impede de crescer e alcançar o seu potencial. Dê uma olhada nos próximos 8 falsos conceitos sobre crescimento que podem o estar impedindo de caminhar ativamente em direção ao alvo. 1. A barreira da suposição. Suponho que crescerei automaticamente quando somos crianças. O nosso corpo cresce automaticamente. Um ano se passa e nos tornamos mais altos, mais fortes e mais capazes de fazer coisas novas e encarar novos desafios. Creio que muitas pessoas levam para a vida adulta uma crença subconsciente de que o crescimento mental, espiritual e emocional segue um padrão similar. O tempo passa e nós simplesmente melhoramos. Somos como Charlie Brown na tirinha de quadrinhos Snoopy de Charles Schulz. Charlie Brown uma vez disse: "Creio que descobri o segredo da vida. Você simplesmente segura as pontas, até que se acostume com o processo." O problema é que nós não melhoramos simplesmente vivendo. Temos que agir deliberadamente para crescer. O cantor Bruce Springsteen comentou: "Chega uma hora em que é preciso parar de esperar pelo homem que se quer ser, e começar a ser esse homem de fato." Ninguém melhora por acidente. O crescimento pessoal não acontece por si só. E uma vez que você conclua sua educação formal, precisa tomar posse do seu processo de crescimento. Ninguém mais o fará por você. Como Michel de Montaigne observou: "Nenhum vento favorece aquele que não tem nenhum porto de destino." Se você quiser que a sua vida melhore, deve aprimorar-se e escolher um alvo possível. 2. A barreira do conhecimento. Não sei como crescer depois de meu encontro com Kurt Kampmeier. Conversei com todas as pessoas que conhecia e fiz a mesma pergunta que Kurt me havia feito: "Você tem um plano de crescimento?" Eu esperava que alguém houvesse descoberto a resposta, e então pudesse me ensinar o caminho. Nenhuma pessoa respondeu afirmativamente. Ninguém em meu círculo de amizade tinha um plano para crescer e se aprimorar. Eu não sabia como crescer, nem eles. A designer, artista e consultora Loretta Staples diz: "Se você tem clareza do que deseja, então o mundo vai lhe responder de forma clara." Eu sabia o que queria. Gostaria de ser bem-sucedido na congregação e me tornar alguém capaz de alcançar os grandes alvos que havia estabelecido para mim. Apenas precisava de um meio para fazê-lo. Muitas pessoas aprendem na escola da dificuldade. As experiências difíceis ensinam-nas da maneira mais dura, e elas aprendem e mudam. Algumas vezes para melhor, outras para pior. As lições são aleatórias e difíceis. Seria muito mais fácil planejar as mudanças de forma intencional. Você decide onde precisa ou quer crescer, escolhe o que irá aprender, e segue ao longo da disciplina no ritmo que determinar. Depois de encontrar com Kurt e perceber que não conhecia mais ninguém que pudesse me ajudar, minha esposa Margaret e eu conversamos sobre como poderíamos economizar e poupar a quantia de $799. Você precisa se lembrar de que isso foi antes dos cartões de crédito. Pulei refeições, cancelamos as férias planejadas, fizemos acontecer. Foram 6 meses, e finalmente alcançamos a quantia necessária. Você não pode imaginar minha animação ao abrir o kit de crescimento e começar a saltar de um a outro dos 5 tópicos que o livro cobria: atitude, alvos, disciplina, avaliações e consistência. Hoje olho para trás e percebo como eram básicos os tópicos do kit, mas era disso que eu precisava. Ao aprender essas lições,
Abriu-se uma fresta na porta do crescimento pessoal, e através dessa fresta comecei a ver oportunidades de crescimento em todo lugar. Meu mundo começou a se abrir, realizei mais, aprendi mais, pude liderar e ajudar mais a outros. Outras oportunidades começaram a aparecer, meu mundo se expandiu. Com exceção de minha fé, a decisão de crescer impactou minha vida mais que qualquer outra. 3. A barreira do momento certo. Essa não é a hora certa de começar. Quando era criança, uma das charadas preferidas de meu pai era a seguinte: 5 sapos estão sentados em um tronco, 4 decidem saltar. Quantos ficaram? Da primeira vez que ele me perguntou, eu respondi: 1. Não. Respondeu ele. 5. Por quê? Porque há uma diferença entre decidir e fazer. Esse era um ponto que o nosso pai queria nos fazer entender. O político americano Frank Clark disse: que grandes feitos teríamos no mundo se cada pessoa realmente fizesse o que planejou fazer. A maioria das pessoas não age tão prontamente. Elas estão sujeitas à lei da falta de determinação que diz: quanto mais uma pessoa esperar para fazer algo que deveria fazer agora, maior é a chance de que nunca o fará. Tive sorte lá atrás, quando pensei se compraria aquele kit de crescimento pessoal, porque sabia que estava destinado a um trabalho que excedia minha capacidade. Seria o maior desafio por mim enfrentado. Eu estaria sendo avaliado por todos os que me conheciam, alguns com expectativas de que eu fosse falhar e outros de que fosse bem-sucedido. Sabia que se não aperfeiçoasse minha capacidade de liderança, acabaria falhando. Isso me moveu a agir rapidamente. Exatamente agora você pode estar sob semelhante pressão pessoal ou profissional. Se estiver, é provável que se sentia ansioso para crescer e se aperfeiçoar. Mas e se não estiver? Quer esteja sendo pressionado ou não, esta é a hora de começar a crescer. O autor e escritor Leo Buscaglia afirmou: a vida que se concentra no amanhã sempre estará a um dia de se realizar. O fato é que você nunca terá realmente algo realizado a não ser que se adiante e o faça antes de estar pronto. Se ainda não está intencionalmente crescendo, precisa começar hoje. Se não o fizer, pode até alcançar alguns alvos que lhe trarão alegria, mas por fim acabará estacionando. Uma vez que comece a crescer intencionalmente, manter-se-á em crescimento e continuará perguntando: qual o próximo passo? 4. A barreira do engano. Tenho medo de cometer erros. Crescer pode ser uma fonte de confusão. Significa admitir que não se tem as respostas. É preciso cometer erros, e isso pode fazê-lo parecer tolo. A maioria das pessoas não gosta disso. Porém, esse é o preço por admitir que você deseja evoluir. Anos atrás li uma citação de Robert H. Schuller, que dizia o que você tentaria fazer se soubesse que não iria falhar. Essas palavras me estimularam a tentar coisas que acreditava estarem além de minha capacidade. Elas também me inspiraram a escrever o livro Failing Forward, Falhar Daqui para Frente. Quando recebi da editora a primeira cópia, imediatamente escrevi nela uma nota de agradecimento ao Dr. Schuller. Viajei a Garden Grove para presenteá-lo com o livro e agradecer por sua influência positiva em minha vida. Uma foto nossa foi tirada nesse dia. Ela está sobre minha escrivaninha, lembrando-me do seu investimento em mim. Se você quiser crescer, precisa livrar-se do medo de cometer erros. Como afirma o autor e professor Warren Bennis, um erro é simplesmente outra maneira de realizar algo. Para crescer de forma consciente, espere cometer erros todos os dias. Acolha esses erros como um sinal de que está se movendo na direção certa. 5. A barreira do perfeccionismo. Tenho que encontrar o melhor caminho antes de começar. A barreira da perfeição é semelhante à do engano. É o desejo de encontrar o melhor caminho para então iniciar a caminhada de crescimento. Quando Kurt me apresentou a ideia de um plano de crescimento,
Eu comecei a procurar pelo melhor caminho, mas descobri que já o tinha lá atrás. Precisava iniciar a caminhada se quisesse encontrá-lo. É o mesmo que dirigir à noite numa estrada não conhecida. Você poderia idealizar o processo, desejando visualizar todo o caminho antes de começar, mas o vê progressivamente. Um pouco mais do caminho lhe é revelado à medida que se move adiante. Se quiser ver mais, mova-se. 6. A barreira da inspiração. Não sinto vontade de fazer. Há muitos anos atrás estava preso na sala de espera de um médico por um longo período de tempo, tão longo que pude completar todo o trabalho que havia trazido comigo, e então estava procurando por mais o que fazer. Comecei a folhear o jornal médico e encontrei o seguinte texto que se tornou um de meus exemplos favoritos de inércia de motivação. Há tempo, isso foi antes de Annick cunhar a expressão "apenas faça". Nós o ouvimos quase todos os dias. TSC, TSC, TSC. Eu realmente não tenho motivação para perder peso, medir minha taxa de glicose, etc. E então ouvimos os suspiros dos profissionais de saúde que não conseguem motivar os seus pacientes a fazerem a coisa certa, controlando a sua diabetes e mantendo a sua saúde. Temos boas novas para você. A motivação não vai cair como uma poderosa luz sobre você. E motivação não é algo que alguém mais, enfermeira, médico ou familiar, possa lhe dar ou lhe forçar a fazer. A ideia de motivação é uma armadilha. Esqueça a motivação. Apenas faça. Exercite-se. Perca peso. Faça os exames de sangue ou o que quer que seja. Faça-o sem motivação. E então, adivinhe, a motivação aparece. E ela lhe mantém em movimento, fazendo o que for preciso. Motivação é como amor e felicidade. É um subproduto. Quando a pessoa se encontra ativamente engajada em fazer algo, a motivação entra sorrateiramente e ataca. Isto se dá quando menos se espera. Jerome Bruner, psicólogo de Harvard, diz: é mais provável que você se move e então sinta, do que sinta que deve se mover. Então haja. Aquilo que sabe que deve fazer, faça-o. Quando Kurt sugeriu que eu deveria ter a intenção de crescer, eu tinha centenas de razões para não fazê-lo. Não tinha tempo, dinheiro, experiência, e assim por diante. Mas tinha uma razão para querer crescer. Sabia que deveria fazê-lo por crer que isso faria a diferença em minha vida. Certamente não foi algo baseado em sentimentos. Mas comecei, e para minha surpresa, após um ano de crescimento deliberado, comecei a ultrapassar meus ídolos. Minha atitude ao realizar o trabalho mudou. Antes me preocupava em dar início, e agora quero manter-me em movimento, porque isso realmente fez a diferença em mim. Afinal, eu não queria perder mais um único dia. Você pode não se sentir inspirado em buscar deliberadamente um plano de crescimento se ainda não tiver dado início a um projeto. Se esse for o caso, por favor, creia quando digo que as razões para continuar crescendo excedem em muito as razões para iniciar o processo de crescimento. E você só as conhece se permanecer nesse processo tempo suficiente para começar a colher os benefícios. Assim, firme um compromisso consigo mesmo de iniciar e permanecer crescendo ao menos pelo próximo ano. Se assim o fizer, amará o processo e, ao fim desse ano, olhará para trás e apreciará a distância percorrida. 7. A barreira da comparação. Os outros são melhores do que eu. Bem cedo em minha carreira fui a um encontro com outros 3 líderes em Orlando, estado da Flórida, para trocar algumas ideias. Fui porque percebi que precisava me expor a maiores e melhores líderes,
de fora do meu pequeno círculo de conhecimentos. Inicialmente me senti intimidado. À medida que conversávamos rapidamente, fui percebendo que não estava à altura deles. Suas organizações eram 6 vezes maiores que a minha, e as suas ideias eram melhores e mais numerosas. Senti que estava naufragando. Contudo, apesar disso, me sentia estimulado. O motivo? Porque descobri que grandes homens estavam dispostos a compartilhar suas ideias. E eu estava aprendendo muito. Você somente poderá aprender com aqueles que estiverem à sua frente. Durante os primeiros 10 anos em que estava buscando ativamente meu crescimento pessoal, corri para compensar o tempo perdido. Tive que superar a barreira da comparação. Tive que aprender a lidar bem com o fato de estar fora de minha zona de conforto. Foi uma transição difícil, mas valeu a pena. 8. A barreira das expectativas. Achava que seria mais fácil. Não conheço nenhuma pessoa que pense que crescer seja algo rápido e que chegar ao topo seja fácil. Simplesmente não funciona deste modo. As pessoas criam a sua própria sorte. Veja como: preparo, crescimento, mais atitude, mais oportunidade, mais ação, fazer algo a respeito, igual sorte. Tudo começa com o preparo. Infelizmente, isso toma tempo. Mas aqui vai uma boa notícia. De acordo com Jim Rohn, você não pode mudar o seu destino da noite para o dia, mas pode mudar a sua direção. Se quiser alcançar os seus alvos e realizar o seu potencial, invista intencionalmente no seu crescimento pessoal. Isso mudará a sua vida, fazendo a transição para crescer intencionalmente. Quanto antes você mudar de uma atitude passiva para ativa com relação ao seu crescimento pessoal, melhor será para você. Porque o crescimento aumenta e acelera se permanecer ativo neste propósito. Veja como fazer a mudança. 1. Faça perguntas certas. No primeiro ano em que me envolvi no meu crescimento pessoal, descobri que seria um projeto de longa duração, para a vida inteira. Durante aquele ano a questão mudou de quanto tempo vai durar, para qual a distância que vou percorrer. Essa é a pergunta que você deveria estar fazendo a si mesmo agora, não que seja capaz de respondê-la neste momento. Iniciei essa caminhada de crescimento há 40 anos, e ainda não consegui. Mas ela ajuda a determinar a sua direção ou a distância da sua caminhada. Aonde você quer chegar na vida? Que direção quer tomar? Qual a distância que imagina alcançar? Ao responder essas questões, você inicia a sua jornada de crescimento pessoal. O melhor que você pode querer da sua vida é fazer o máximo com o que lhe foi dado. Você o faz quando investe em si mesmo, quando tira de si mesmo o melhor. Quanto mais recursos, maior o potencial, e o mais longe que deve tentar ir. Como meu pai costumava me dizer quando era criança: aquele a quem muito é dado, muito será cobrado. Dê o seu melhor, para que você alcance todo o seu potencial. 2. Faço agora. Em 1974, assisti a um seminário de W. Clement Stone na Universidade de Dayton. O tema era ter senso de urgência. Stone era um magnata dos negócios que fez fortuna no setor de seguros. Sua palestra se chamava Faça-o Agora. E uma das coisas que ele nos ensinou foi: antes de sair da sua cama de manhã, repita Faça-o Agora 50 vezes. A última coisa que você deve dizer ao fim do dia, antes de dormir, é Faça-o Agora 50 vezes. Creio que havia aproximadamente 800 pessoas no auditório naquele dia, mas senti que ele estava falando diretamente comigo. Fui para casa e pelos próximos 6 meses eu realmente segui o seu conselho. Repeti as palavras Faça-o Agora cedo de manhã e à noite, antes de dormir. Isso me deu um tremendo senso de urgência. O maior perigo que você enfrenta neste momento é a ideia de tornar o seu crescimento uma prioridade mais tarde.
Não agora. Não caia nesta armadilha. Recentemente li um artigo de Jennifer Rey na revista Sucesso. Ela escreve: poderia haver duas palavras mais traiçoeiras. Mais tarde. Como eu vou fazê-lo mais tarde? Ou mais tarde terei tempo para escrever o livro com que tenho sonhado pelos últimos 5 anos. Ou ainda, sei que preciso dar um jeito nas minhas finanças. Farei isso mais tarde. Mais tarde é uma daquelas palavras matadoras de sonhos. Um dos inúmeros obstáculos que construímos para sabotar as nossas chances de sucesso. A dieta que começa amanhã. A busca por um emprego que um dia começará. A busca pela realização do sonho que iniciará algum dia são exemplos de atitudes que se somam a outros bloqueios autoimpostos e nos mantêm presos no piloto automático. Por que fazemos isso conosco? Por que não tomamos uma atitude agora mesmo? Temo de encarar o fato. É mais fácil permanecer em terreno familiar. Caminhos ainda não explorados são marcados por incertezas. 1. Você já deu início a este processo quando começou a ler o livro. Não pare por aqui. Siga adiante. Tome posse de uma ferramenta que vai ajudá-lo no seu crescimento e aprenda com ela hoje. 3. Encare o fator medo. Recentemente li um artigo sobre os temores que impedem as pessoas de serem bem-sucedidas. Os próximos 5 pontos foram mencionados: medo do fracasso, medo de trocar o conhecido pelo desconhecido, medo de ficar sobrecarregado financeiramente, medo do que outros pensem ou digam, medo de que o sucesso o afaste dos outros. Qual desses medos mais o abala? A mim. O último. Medo da alienação. Sou aquele tipo de pessoa que deseja agradar a todos, e quero que todos gostem de mim. Mas não importa qual medo mais lhe afete, todos nós temos medos. E aqui vão as boas notícias. Todos também temos fé. A pergunta que cada um deve fazer a si mesmo é: qual emoção vou permitir que prevaleça? A resposta é importante porque a emoção mais forte vence. Quero lhe estimular a fortalecer a sua fé e enfraquecer o seu medo. 4. Mude de crescimento acidental para intencional. As pessoas tendem a entrar na rotina, entram em uma trilha e não se esforçam para se libertar dela, mesmo que esta as esteja levando na direção errada. Após um tempo, elas se ajustam. Adaptam-se. Se aprenderem algo, é por um feliz acidente. Não deixe que isso aconteça com você. Se essa tem sido a sua atitude, faria bem em lembrar que a diferença entre uma trilha e uma cova é somente a sua profundidade. Como saber se você ficou preso à rotina? Dê uma olhada em algumas diferenças entre crescimento intencional e acidental. Crescimento acidental, crescimento intencional. Planos começam amanhã. Espera que o crescimento venha sozinho. Aprende somente com os erros. Confia na boa sorte. Desiste facilmente. Frequentemente cai em maus hábitos. Falha demais. Insiste em começar hoje. Assume completa responsabilidade por crescer frequentemente. Aprende antes dos erros. Confia no trabalho duro. Persevera. Luta por bons hábitos. Receoso. Não arrisca, pensa como uma vítima, confia no talento para de aprender após a graduação, age e completa a tarefa, assume riscos, pensa como um aprendiz, confia no caráter, nunca para de crescer. Eleanor Roosevelt uma vez disse: a filosofia de uma pessoa não é expressa por meio de palavras. É expressa pelas escolhas que ela faz. Modelamos a nossa vida e o nosso eu a longo prazo. O processo continua pela vida toda. E as escolhas que fazemos são, em última análise, de nossa total responsabilidade. Se você quiser desenvolver o seu potencial e se tornar a pessoa que foi criada para ser, precisa fazer mais do que somente viver a vida e ter a esperança de aprender o que for necessário. Deve sair da rotina e tomar posse das oportunidades de crescimento como se o seu futuro dependesse disso. O motivo? Porque ele realmente depende. Crescimento não acontece por acaso, nem para mim,
nem para você ou qualquer outra pessoa. Você deve buscá-lo. Aplique a lei da intencionalidade à sua vida. 1. Qual das barreiras discutidas no capítulo fez com que você negligenciasse o seu potencial de crescimento? A barreira da suposição. Suponho que crescerei automaticamente. A barreira do conhecimento. Não sei como crescer. A barreira do tempo. Essa não é a hora certa de começar. A barreira do engano. Tenho medo de cometer erros. A barreira do perfeccionismo. Tenho que encontrar o melhor caminho antes de começar. A barreira da inspiração. Não sinto vontade de fazê-lo. A barreira da comparação. Os outros são melhores. A barreira das expectativas. Achava que seria mais fácil. Agora que você ganhou discernimento sobre as barreiras, veja quais estratégias pode criar e colocar em prática, a fim de superá-las. Escreva um plano específico para cada uma das barreiras que seja um problema para você. Coloque esse plano em prática hoje. 2. A maioria das pessoas subestima a significância de quase todas as coisas em sua vida. Elas se distraem. Como resultado, colocam o crescimento em segundo plano. E se elas crescerem, isso acontece acidentalmente. Dê uma olhada na sua agenda para o próximo ano. Quanto tempo reservou especificamente para o seu crescimento pessoal? Se você é como a maioria das pessoas, responderá que não reservou tempo nenhum. Ou poderá ter planejado assistir a um evento nos próximos 12 meses. Isso não será o suficiente. Refaça a sua agenda de modo que tenha um momento consigo mesmo uma vez ao dia. 5 dias na semana. 50 semanas por ano. Já posso ouvi-lo dizer: o quê? Não tenho tempo para isso. Provavelmente não tem mesmo, mas faço de todo modo. Se quiser ser bem-sucedido, precisa fazer o que for preciso. Acorde 1 hora antes. Vá dormir 1 hora mais tarde. Abra mão da sua hora de almoço. Faça hora extra nos finais de semana. Se não o fizer, terá que se preparar para desistir dos seus sonhos e do desejo de realizar completamente o seu potencial. 3. Comece agora. Não importa qual hora do dia você está lendo essas palavras. Firme um compromisso de começar a crescer hoje. Invista essa primeira hora antes de dormir hoje. Coloque isso em prática hoje e nos próximos 5 dias. É provável que não tenha vontade de fazê-lo. Simplesmente faça. Neste canal estimulamos o ato de buscar a evolução e o despertar conscientes. Acreditamos fielmente que o melhor caminho é a busca por conhecimentos que todo ser humano deveria aprender desde criança. Verdades antes nunca contadas e que, se entendidas e aplicadas, o levarão a unir suas mentes às ações para terem uma vida abundante e próspera. Por conta disto, sempre deixamos no primeiro comentário fixado um e-book totalmente gratuito sobre assuntos relacionados ao conteúdo do canal, que tem mudado a vida de milhares de pessoas nos últimos anos. Uma ótima oportunidade para quem deseja despertar, evoluir, melhorar e ter prosperidade, saindo do caminhar das massas e alcançando uma vida plena e abundante. Clique no link do primeiro comentário e garanta já o seu. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.